Vamos lá, começando a nossa sétima prova de 2009, a prova de número 17 da nossa sequência de cursos aí, claro, vamos seguindo no ritmo forte, hein? VUNESP, agora claro, prova do SESP, viu aí? Companhia Energética de São Paulo, Saneamento e Energia de São Paulo. Pois é, uma prova de advogado, eu achei um texto bem legal, hein? O texto que começa logo com Marilena Chauí, simulacro e poder, tijolo na cabeça. Os textos de Marilena Chauí são textos que têm um cunho filosófico de reflexão muito interessante, né? Porque de uma forma ou de outra, as palavras que aparecem no texto, o uso que ele falou de acronia, atopia, você viu aí que ela falou? Pois é, topos, lugar, né? Cronia, cronos, tempo. Atopia, ausência de lugar, né? Topo, fora de contexto de lugar. Acronia, cronos, tempo, sem tempo, fora do tempo. Tempo e lugar, tempo e espaço, né? Ela procurou criticar um pouco essa questão dessa manobra dos veículos de comunicação, dos meios de comunicação de massa, que muitas vezes simulam e manobram essa questão do poder em várias esferas, em várias instâncias aí, tá certo? Muito cuidado, muita atenção a essa ótica das coisas aí. Vamos lá, continuando, acompanha aí. Vamos então entrar no primeiro bloco, na primeira questão da prova, olha só. A partir da leitura do texto, o que ele coloca é o seguinte, né? A banca está colocando aí. É correto afirmar que, do ponto de vista da autora, a TV, ela faz o quê? Vamos ver. A TV representa uma ameaça à sociedade, pois traz para os telespectadores informações que carecem de veracidade e de comprovação. Falso. Veja. Pode até ter uma certa ameaça do ponto de vista da simulação, né, da suposta rede de poder que a mídia, vamos dizer assim, entrelaça, né, e manda para os nossos lares, sobretudo na TV a cabo, que ela estava falando aí, né, esse painel, esse mosaico de informações aí. Agora ele traz informações que carecem de veracidade. Não, muitas informações podem até ser verdadeiras, mas a forma como eles amarram essas informações, a maneira como eles constroem isso é que é bem diferente. Tá? Não é questão de precisar de veracidade e comprovação, é a teia informacional que eles colocam nesse contexto aqui, tá certo? Então o A é falso. Letra B, eles assim, a TV falseia a realidade, apresentando ao público como se este estivesse presenciando os fatos. Gente, a questão do falseamento da realidade é o estabelecimento de ideias e de links, de ícones que estão em acordo com as políticas de comunicação do meio, do veículo. Então, eles tendem a passar a verdade da forma deles, com a ótica deles, com esse enfoque dado pelo veículo. Então, a TV, de alguma forma, ela pode construir uma suposta realidade dentro daquela linha de apresentação dos fatos que a mídia, que uma emissora A, a emissora B ou C, opta por transmitir ao seu público-alvo. Entendeu? Como se ele estivesse presenciando os fatos. Não, não é bem essa a questão de as pessoas estarem ou não presenciando. As pessoas, segundo a autora, irão criar aquela falsa sensação de estarem bem informados. Foi isso que ela deixou claro no texto. Aquelas pessoas que não, mas a princípio eu estou sabendo de tudo, eu assisto a TV X, TV Y, ao canal Z e tal, e estou por dentro de tudo. É essa sensação, a suposta não, é a sensação de supostamente estarmos nos sentindo aí informados de tudo. A realidade é essa, certo? Vamos lá, continuando. Ok, falsa também a letra B, vamos lá. A TV manipula as informações, expondo a realidade fragmentada, o que constitui uma forma de exercer controle sobre a sociedade. Pronto, ela diz exatamente isso. Então, a dominação, ela pressupõe um simulacro, uma simulação da realidade, uma fragmentação dessa realidade. Essa é a forma, sim, distinta. Percebeu? Então, a forma como a mídia manipula a informação, expõe essa realidade de maneira não tão contínua assim, recorta, e a partir daí cria essa noção nas pessoas e domina as pessoas a partir daí, né? Vamos lá, letra D. A TV tem o condão, a varinha mágica, né? O condão, assim, a mágica, o poder mágico de alienar a sociedade, graças à seleção deliberada, proposital, arbitrária, de assuntos que afastam o cidadão das causas sociais. Não, necessariamente não. Ele não está colocando que o cidadão se afasta, não foi isso que a autora colocou. O cidadão está se afastando das causas sociais e tal, não foi isso que eles disseram, percebeu? O mais importante, sem dúvida alguma, pode se alienar, claro, mas também se pode informar. Agora, o que ela levanta aí como um ponto-chave nesse contexto aí, é que essa alienação aqui é relativa, né?
tem o condão de alienar a sociedade graças à deliberação, à seleção deliberada de assuntos. É a forma fragmentada como ela expõe a realidade. Então, a seleção deliberada até acontece, porque ela vai fragmentar porque quer. Agora, os assuntos que afastam o cidadão das causas, não é isso. A questão não está, o mérito não está na discussão sobre o afastamento ou não do cidadão dessas supostas causas sociais aí. Percebeu? Vamos lá. A TV não contribui com o processo de construção de conhecimento, tampouco o prejudica, pois ocupa-se com os fatos de diferentes lugares e épocas. Não é isso. Na contribuição, a ausência de contribuição não advém dessa reflexão aqui, certo? Questão 1, portanto, resposta certa, letra C. Vamos lá. Questão 2. Segundo o texto, a homogeneização da informação consiste em quê? Veja, ela fala sobre isso mesmo, nessa questão da informação homogeneizada. Ele diz, paradoxalmente, ou seja, ela já começa a mostrar um contraste aqui, né? Paradoxalmente, ou seja, totalmente contraditório, incoerente, rádio e televisão podem oferecer-nos o mundo inteiro em um instante, mas o fazem de tal maneira que o mundo real desaparece. Percebeu aqui a simulação? A questão do simulacro, né? Restam apenas retalhos fragmentados de uma realidade desprovida de raízes. Ok. Aí depois ela vai, o que é que se agrava? A TV a cabo, os emissores, no mesmo espaço, em um mesmo tempo. Está colocando aqui, ó. Então, é exatamente aqui que ele fala da homogeneização. Está vendo aqui? Então ele diz, eu coloco no mesmo espaço, 24 horas, os canais de 24 horas de notícia, né? Está aí, ó. Informações de procedência, conteúdo e significado completamente diferentes, mas que se tornam homogêneas pelo modo de sua transmissão. É isso que ela está falando. Está vendo aqui? Então, ela pega de procedência, conteúdo e significado completamente diferentes, sai juntando um mosaico de coisas, muitas vezes equivocadas, e são formadores de opinião, né? Porque, olha, ele diz assim, pela forma como são transmitidas, constrói nas pessoas uma ideia de realidade que não é exata, não é precisa. O paradoxo está em que há uma verdadeira saturação de informação. Ao fim, nada sabemos, porque as informações são entrecortadas, totalmente diferentes. Percebeu? E temos a ilusão de que fomos informados. Olha só, é isso que ela coloca aqui, que a autora questiona. Então, ele diz assim, a homogeneização da informação consiste em quê? A apresentar de forma não diferenciada fatos de natureza e essência distintas. Exatamente isso. Por que de forma não diferenciada? Acabamos de ler, gente. Eles tentam homogeneizar a informação. Veja que eles colocaram aqui, ó, as origens são diferentes. A procedência é diferente, o conteúdo é diferente, o significado, tudo é totalmente diferente, mas que se torna homogêneo, entendeu? Pega tudo isso aqui, joga num caldo só e cria nas pessoas aquela suposta sensação de estarem bem informadas. Então, muito cuidado, claro, com essa questão da visão crítica, né, dos meios de comunicação, né? Muitas pessoas simplesmente dão aquela credibilidade, né, aquele negócio lá, não, rapaz, é verdade, eu ouvi no rádio, passou no jornal, deu no jornal. E daí que deu no jornal? E daí que a televisão divulgou? Tem que tomar cuidado com isso, gente. É claro que as políticas de comunicação, a forma de tratamento da notícia é sempre abordada de maneira muito tendenciosa, a gente sabe disso, né? Nos cursos de jornalismo, aí a gente teve essa formação também jornalística aí, e o pessoal sempre ensina, a gente está cansado de ver nas faculdades, não existe liberdade de imprensa, existe liberdade de empresa. O pessoal às vezes critica muito esse negócio, né? Então a liberdade de imprensa muitas vezes se confunde com liberdade de empresa, que muitas vezes o repórter, o jornalista, o editor é levado a se comportar ou a acatar determinadas posições, vamos dizer assim, das altas, né, hierarquias aí da esfera do veículo de comunicação, e tem que ser daquele jeito e acabou. Se ele vai conduzir daquela forma, tem que pensar daquele jeito e tchau. Não está afim não, pega o beco, né? Aquela velha história. Então a notícia, ela sofre transformações as mais absurdas. Elas sofrem realmente modificações, muitas vezes segundo cada um dos veículos. Então não tem essa história de não, a verdadeira notícia, a verdade, nós falamos com a verdade deles, a verdade do veículo. Pode se basear em muitas coisas que de fato são sérias, são reais, mas a forma limitada, a visão limitada com que muitos tratam determinados casos. Você não viu aí essa história da invasão do Iraque, por exemplo, lá nos Estados Unidos e tal, viu? As supostas armas de destruição em massa de Saddam Hussein, aquela coisa toda. O cara quis invadir, acabou-se, e vamos para lá e vamos dizer, tá aqui, eu tenho prova, que lembra aquela história? Pois é, então são as verdades ou as supostas verdades de cada um que entram nessa história, nessa miscelânea de supostas realidades. Certo? Vamos lá, acompanha aí.
Aí ele coloca aí, segundo o texto, aí ela consiste em apresentar de forma não diferenciada, ou seja, de forma homogênea, igual, idêntica, fatos de natureza e essência totalmente distintos, exatamente. A homogeneização, fazer crer que não há fatos diferentes ao longo das 24 horas. Não é isso. Veja, não é que não há fatos diferentes. Ao longo das 24 horas ocorrem muitos fatos. Mas alguns desses fatos que ocorrem, que são diferentes, que podem estar associados ao mesmo assunto, eles são tratados da mesma maneira. Veja que estão muito parecidas, né? Se você não fizer uma leitura atenta da letra B, você pode chegar a pensar que elas estão dizendo praticamente a mesma coisa. Não, durante as 24 horas não acontece nada diferente? Acontece. São vários fatos diferentes e a forma como esses fatos se mostram, cada um na sua. Posso falar um fato sobre a morte de alguém, de um ator, por exemplo. Posso pegar um fato sobre a invasão, uma guerra em tal lugar, o combate ao tráfico não sei onde, as UPPs do Rio de Janeiro. São fatos distintos. Mas a forma como eu exploro esses fatos, né, a forma como eu apresento os elementos que estão associados a esse fato, que prejudicam tudo ou facilitam isso. Então, muito cuidado aí com a condução do processo, tá? Vamos lá. Consiste em falsear a realidade, expondo fatos sem identificação de fonte. Não, eles dão, até que dão a fonte mesmo. É a maneira como se trata a notícia. Mistificar a realidade, deixando a irreconhecível para o público. Não está mistificando. Está dando um tratamento a ela de maneira fragmentada. A diferença é essa, certo? O tratamento deixando irreconhecível. Não, as pessoas até que podem reconhecê-la, né? Mas pensando muitas vezes que é a verdade da verdade, é a mais completa das verdades. Não é isso. Consiste em padronizar valores sociais de acordo com o paradigma pré-estabelecido. Não é o caso, né? A padronização de valores não está incutido nesse contexto aqui. Questão 2. Portanto, a resposta certa, letra A. Vamos lá. Observe as expressões destacadas no trecho final do texto. Ou seja, em outras palavras, veja aí, são expressões, hein? É correto afirmar que, olha só, as duas primeiras expressões, ou seja, servem para introduzir ideias que se contrapõem pelo sentido. Não, né, gente? Ou é uma conjunção coordenativa alternativa. Conjunção coordenativa. Ou, ora, seja, já, quer. Indicam alternância, escolha. E detalhe, o próprio ou, dependendo da frase, pode indicar exclusão ou adição. Lembra? Se eu disser assim, né? Pedro ou João casará ou casarão com Fernanda? Pelo menos no Brasil e oficialmente, tá? Vamos ser, veja aí. Pelo menos no Brasil e oficialmente, Pedro ou João casará com Fernanda. Este ou aí tem um valor de exclusão, não é isso? Agora, se eu disser, né? A bebida ou o fumo prejudica ou prejudicam a saúde? Percebeu? A bebida ou o fumo, ou seja, ambos. Esse ou aí, na verdade, agora tem sentido de adição, valor de acréscimo. Tanto a bebida quanto o fumo prejudicam a saúde, por isso é que o verbo é plural. Então, é muito importante notar que este ou, né, ou estuda ou trabalha. Não dá para fazer as duas coisas. Bom, tanto faz. Ou estuda ou assiste televisão. Entenda. Esse ou que indica alternância não tem o mesmo sentido necessariamente daquele ou, adição, exclusão de determinadas frases, determinados segmentos, tá? É a conjunção coordenativa alternativa, usada em contextos bem específicos e com valores semânticos bem sugestivos aí. Agora, no caso do ou seja, que ele também falou aí, o ou seja é uma palavra denotativa, tá certo? Que indica explicação. E é muito comum, por exemplo, no uso de paráfrases. Você lembra o que são paráfrases? Paráfrase é quando você reescreve um texto, dizendo a mesma coisa com outras palavras, preservando o sentido original. É muito comum você utilizar expressões como isto é, ou seja, com valor explicativo. Essas expressões são muito comuns como efeito de paráfrase. São muito utilizadas para indicar valores explicativos e não contraposição pelo sentido, nada a ver. Veja lá, acompanhe. Aí ele fala, contraposição pelo sentido, nada a ver, né? Totalmente maluco isso aí. Vamos lá, letra B. A primeira delas relaciona ideias que se excluem. A segunda e a terceira, ideias que se alternam. Gente, olha só, ele diz assim, a expressão destacada no trecho final do texto. Trecho final do texto, vamos lá. Ele destacou as expressões. Veja. É este o significado profundo da atopia e da acronia, ou da ausência de referenciais concretos de lugar e tempo, ou seja, das condições materiais, econômicas e tal história dos acontecimentos. Perceba que aqui não existe uma negação, né? É este o significado da atopia e da acronia.
ela vai explicar, né? Ou, sim, mas como atopia, acronia, o que é isso? Ou seja, o leitor teve dúvida em relação ao que poderia significar isso aqui. Percebeu? Então esse ou cumpre uma função específica. Ou da ausência de referenciais concretos de lugar, atopia, topos, lugar, e tempo, acronia. Entendeu aqui? Então esse ou entra, né, com uma forma de explicação dessas expressões aqui. Mas veja o que ele coloca. Na letra B, né? A primeira delas relaciona ideias que se excluem. Não, gente, não está relacionando, né? Está complementando aí, está explicando melhor. A segunda e a terceira, ou seja, em outras palavras, ideias que se alternam. Alterna não. O objetivo dele seguramente foi seguir com a explicação aí. Não é isso? Próxima aula a gente segue nessa questão. Até lá.